Meus queridos, há quem diga que os 4 números quânticos são como que o endereço para mandar uma carta para o elétron. Para que a carta chegue ao elétron, precisa o nome, é preciso o endereço completo, é preciso o CEP e será pagar a taxa. É preciso 4 coisas. Aqui também. Para identificar o elétron e ter todos os benefícios da identificação na equação de Schrödinger, nós temos os números quânticos principal, que é o que nos indica o principal, que é a camada em que o elétron se encontra. O elétron está num certo afastamento do núcleo. E esse número e essa localização a gente chama de camada eletrônica. Muito bem. As camadas são de 1 a um número infinito, porque é indeterminada o número de camadas. Bom, com as letras correspondentes, K, L, M, N, que você já sabe. O segundo número é o número quântico secundário ou azimutal. O número quântico secundário indicado pela letra L indica 2 coisas preciosíssimas sobre o elétron. Saber aonde que ele está, não na camada apenas, mas a camada é subdividida. Cada camada, por exemplo, a terceira camada, tem 3 subcamadas. É importante saber não apenas a camada, mas saber a subcamada, que a gente chama também de subnível. Em que subnível que ele está? O elétron está no 3s, no 3p ou no 3d, os subníveis do nível 3. E, além de indicar o subnível, também dá uma dica sobre o formato do orbital em que ele está. Porque, como nós estudamos, existe o orbital esférico, indicado por S, de Sharp, e existe o orbital P, que pode ser do eixo do X, P do eixo do Y e P do eixo do Z. Os 3 orbitais P são independentes e formam um conjunto que é o subnível P. Então, saber o subnível P é saber que o elétron está num desses formatos que lembra um alter. Muito bem. Vamos agora, lembrando também um detalhe importante, como o primeiro orbital, ele é de forma esférica, ele não tem excentricidade. E esse número secundário ou azimutal tem a ver com a excentricidade, dos orbitais. E o primeiro deles, que é o S, por ser esférico, não tem excentricidade. E aí, então, a lembrança, que o secundário não começa pelo 1, começa pelo 0. O 0 é que é representante do S. O secundário 1, que é o representante do P, o 2 do D, o 3 do F e assim por diante. Construímos, então, com esses 2 números quânticos, o famosíssimo diagrama de Pauling, colocando na horizontal as camadas e na vertical as subcamadas a que elas são sujeitas. O subnível 5, ele tem 5 subníveis. Aqui existe o 5G. Mas por questão de comodidade, porque nós sabemos que com os elementos atuais não ultrapassa a marca 7P, se não passa do 7P, não vai para o 8S e também não vem para o 5G. Então, por questão de comodidade, nós estamos abreviando o diagrama de Pauling. Mas está aí para o que vai vir já em seguida. Muito inteligente. Vamos primeiro ao terceiro e ao quarto número quânticos. O terceiro número quântico é o número quântico magnético. Número quântico magnético tem a ver com o quê?
Tem a ver com toda a carga elétrica em movimento. Gera um campo magnético. Todo fio elétrico que gira, ele cria um campo elétrico que pode ser medido. Claro, nós conhecemos os aparelhos da nossa cozinha na base de fio enrolado. Enrolou fio, pronto, montou um campo magnético com norte e com sul. Polo norte e polo sul, polos contrários. Muito bem. Ora, se toda a carga elétrica em movimento gera um campo magnético, o que não dizer do orbital? Olha o orbital aqui. Quem é que está vibrando, feito um doido, em torno desse núcleo? Quem está vibrando aí não são 300 elétrons, é um elétron só. Esse elétron, numa velocidade extraordinária, ele vibra em todos os lugares. A região de maior chance de encontrá-lo é uma região esférica, que corresponde à superfície do que seria uma bola, que está envolvendo o núcleo. Muito bem. Se uma carga elétrica em movimento gera um campo magnético, que tal não dizer do orbital? Existe carga elétrica que se movimenta mais do que o elétron em torno do núcleo? Não. O elétron se movimenta mais, porque a sua velocidade é extraordinária. Pela sua extrema velocidade, esse campo magnético é poderoso. O campo magnético formado pelo orbital S, esférico, tanto quanto os os campos magnéticos formados pelos orbitais independentes. O P na horizontal, o P na vertical e o P na perpendicular. Muito bem. Indica o orbital, que tem o número quântico magnético, porque fala de magnetismo, indica o orbital, que tem orientação no espaço provocada pelo seu campo magnético. Agora, como medir esse campo magnético? Para medir esse campo magnético, pasmem, uma experiência aparentemente de criança. Vamos imaginar um orbital esférico, um orbital S. E vamos imaginar os 3 orbitais P que correspondem ao conjunto do subnível P. Muito bem. Este campo magnético vai ter a sua nuvem, vai ter o seu campo magnético projetado. A projeção desse campo magnético vai tomar partido para cima, para a direita, para a esquerda ou para baixo? Não. Não, por quê? Porque se é uma esfera, ela é redonda. Quero dizer, a esfera, ela não tem preferência por esquerda e direita. Então, o campo magnético da esfera é 0. O número quântico magnético para os orbitais esféricos, o número quântico magnético de todos os orbitais S corresponde a 0. O S corresponderá na representação prática, porque nós não vamos ter condições de desenhar, claro, nós vamos usar uma estratégia. Aliás, na UFRJ eu encontrei um professor furioso, porque dizia que os alunos chegavam de cursinhos só sabendo fazer cruzinha. Fazer cruzinha é o que nós vamos começar a fazer aqui. Não, professor. Os professores ensinam, os estudantes estudam, mas um que outro, pelo amor de Deus, o professor também foi jovem, deixa para lá. O que eu quero dizer é que o campo magnético de um orbital esférico é nulo. Nulo! Por isso que é 0. Se você quer identificar o subnível S, o orbital S, basta indicar magnético 0.
O campo magnético criado por esses três eixos perpendiculares projetados numa parede, numa imaginação fértil, nós vamos ter três resultados. Concorda? A projeção desse campo magnético, que é perpendicular à parede, não vai se localizar num ponto determinado? Claro. O campo magnético que gira na vertical diante dessa parede não vai ter uma projeção diferente daquela que é perpendicular? Pois bem, aquela projeção indicada paralelamente à parede e aquela projeção indicada perpendicularmente à parede são, de uma forma simplória, separados por -1 e +1. A verdade verdadeira é que nós temos três campos magnéticos. E os três campos magnéticos têm que ser identificados. E os três campos magnéticos do P, que nós vamos passar a representar por 3 quadradinhos, esses três campos magnéticos são identificados. Percebeu? O S vai ser 0, o P, 1 vai ser -1, o do centro é 0 e a direita +1. Desculpem aqui, mas nós seguimos um roteiro. Nós vamos sempre do menor para o maior, sem complicar. Se algum professor quiser inverter a ordem, ele que o estabeleça com seus alunos. O normal é irmos do negativo para o 0 para o positivo. O subnível D, nesse eu não toquei, porque é bastante complexo e não é o momento para falar do subnível D. Se no S tem um orbital único, que é esférico, se no P tem 3 halteres perpendiculares, no D nós teremos 5 orbitais. Dos 5, o orbital central será identificado pelo M igual a 0. M igual a 0. O da esquerda, M menos 1. O bem da esquerda, M menos 2. O da direita, M mais 1. E o último, M mais 2. E se for o subnível F, que nós não temos bem ideia de como seja, será da mesma forma. Número ímpar, o central será sempre 0. Esta é a tua segurança. O número quântico magnético estabelece uma relação entre o orbital e o campo magnético. Porque o orbital S é único e tem campo magnético nulo, porque é perpendicular, estabelecemos a partir daí negativo para um lado, positivo para o outro. Até quando? Até quando que vai o número? Até o L. Se você estiver falando de F, quanto que é o F? Quanto que é o L do F? O L do F é 3. Se o subnível em questão for F, você vai de -3 a +3. Se o subnível for D, o D corresponde a um L igual a 2. Então, o D é de -2 a +1. Se o subnível for P, o secundário do P corresponde a 1. Então, vai de -1 a +1. E se o subnível for S? Ora, S é 0. Então, o número quântico magnético, obviamente, tinha que falar do campo magnético, criado pela movimentação do elétron. E esta movimentação do elétron gera campos magnéticos diferentes. Então, tu quer falar com um cara da terceira camada. Diga que ele tem número atômico 3. Então, você dirá a camada número 3, indicando um afastamento do núcleo. Se você quiser falar com um cara que está no subnível P, aí você vai dizer L igual a 1, porque o L é que vai indicar o subnível da camada.
e a forma do orbital, que vai ser alter. Se você quiser falar com o orbital, tá vendo que é mais nobre? Você está falando com a casa. Você estava falando com afastamento, você estava falando com a subdivisão do afastamento, agora tu está falando aonde o elétron mora. Ele mora num orbital esférico. Ele mora num orbital alter. Tá bom? Já vamos continuar.